eu vou terminar hoje com um último exemplo, já que, como eu disse, eu estou me preparando para ingressar no território da mudança de fase, que é um dos temas mais importantes desse curso. Eu estou aproveitando esse tempinho que me sobrou para fazer um exercício que mexe com a estrutura toda da termodinâmica, como nós vimos até agora. Eu vou dizer para você aqui quais são as equações de estado de um determinado sistema termodinâmico. Esse sistema termodinâmico, eu não vou dizer quem ele é por enquanto, não. As equações de estado são basicamente a equação de estado térmica. E o que diz a equação de estado térmica mesmo? O que ela relaciona? Energia com temperatura. E a equação de estado mecânica? Vou dizer quais são essas duas equações de estado. A equação de estado térmica é a seguinte. E a equação de estado mecânica é onde lambda e alfa são duas constantes. É claro que se são equações de estado, eu vou supor que elas podem ser obtidas a partir de uma equação fundamental. Não é verdade? Como é que eu obtenho as equações de estado a partir de uma equação fundamental? Derivadas da entropia. Então eu vou supor que existe uma entropia. Eu vou escrever essa entropia como função de U e V. E eu vou ignorar a dependência com N, ou se você quiser, eu posso estar me referindo aqui à entropia por partícula. Né? Muito bem. Este fato sozinho, aí lá vamos nós, Caio, de novo. Veja só, impor que existe uma equação fundamental, que é uma função de estado, a partir da qual eu posso obter as equações de estado, já me impõe restrições sobre a forma que essas equações de estado podem ter. Por que isso? Porque as equações de estado são obtidas a partir das derivadas parciais desta função. Como é que eu obtenho, por exemplo, a equação de estado térmica? Eu faço ds du, a v constante, isso vale quanto? 1 sobre t. E como é que eu obtenho a equação de estado mecânica? ds dv, a U constante. Olha para cá. Se eu quero deixar o ds sozinho, eu vou passar isso para lá e o P vai ficar positivo. Quem fica negativo é potencial químico. Tem um livro bem recente de termodinâmica, bem amigável, texto bem legal. Se tem alguma coisa que você precisa decorar em termodinâmica, é isso aqui. Você escolha alguma coisa para decorar, isto. Tá? Muito bem, isso aqui é P sobre T. Mas, meus caros, se S é uma função bem comportada, então as derivadas cruzadas têm que ser iguais. A derivada disso aqui com relação ao volume tem que ser igual à derivada disso aqui com relação à energia. Tá certo? O que eu estou dizendo, Caio, é que a derivada segunda disso aqui, na ordem, primeiro é a energia, depois o volume, é a derivada com relação ao volume de 1 sobre T, quando eu mantenho o U fixo. Tá certo? Isso tem que ser igual à derivada quando eu inverto a ordem. Primeiro derivo com relação ao volume, dando isso aqui, depois com relação à energia. Então isso aqui tem que ser igual a d du de P sobre T, quando eu mantenho o volume fixo. Então vamos lá, vamos obrigar essas duas derivadas a serem iguais. Como é que eu... Bom, 1 sobre T é o inverso disso aqui, né? Então, fica 1 sobre lambda. Eu inverti isso. Agora o volume ficou no numerador. Então ficou V sobre U a 1 sobre alfa menos 1. E agora a derivada disso com relação a V dá 1 sobre U. É equivalente a você não ter subtraído 1 do U. Isso é igual. Agora eu tenho que ter o P sobre T. Né? Divida P por T aqui.
Então, P sobre T, vou escrever aqui embaixo. Oi. Caiu 1 sobre alfa. Cadê ele? Sumiu. Obrigado. O P sobre T, passe o V para o outro lado, fica U sobre 3V dividido por lambda U sobre V elevado a 1 sobre alfa. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 lambda U sobre V elevado a 1 menos alfa, 1 menos 1 sobre alfa. Tá certo? Me acompanha aqui que eu estou fazendo isso de improviso, tá? Isso aqui é que eu tenho que derivar com relação a U, quando o volume é fixado. Então isso vai dar 1 sobre 3 lambda. Derivada disso com relação a U vai ser U sobre V elevado a 1 menos 1 sobre alfa menos 1. Então fica menos 1 sobre alfa. Vezes a derivada, regra da cadeia, a derivada desse argumento com relação a V. Não, com relação a U. Então dá 1 sobre V. E cai menos 1 sobre alfa. E cai o 1. E cadê? O que eu fiz com 1 sobre alfa? Nada? Não, ele cai. Tá certo? Muito bem. Lambda some. Vamos juntar as coisas aqui. Eu tenho 1 sobre alfa. Aqui eu tenho V elevado a 1 sobre alfa menos 1. Eu tenho U elevado a 1 sobre alfa. Do outro lado eu tenho 1/3. Tenho U elevado a 1 sobre alfa de novo. Vou escrever assim. Eu tenho V elevado a menos 1 sobre alfa. 1 menos 1 sobre alfa. Eu escrevi desse jeito para fazer isso aqui sumir. Não, tá certo, é porque esse V aqui estava no denominador. Então isso aqui é menos 1 mais 1 sobre alfa. Tá certo. E esse V também some. Como resultado, ficamos com 1 sobre alfa igual a 1/3 de 1 menos 1 sobre alfa. Aí, como é que a gente mexe com isso? Passa esse 1 sobre alfa para cá. Ele vem, bota o 3 aqui para cima. Fica 4 sobre alfa igual a 1. Alfa igual a 4. Então, veja, o fato de eu impor que exista uma equação de estado, uma equação fundamental, a partir da qual eu obtenho as equações de estado, não faz com que eu não possa ter qualquer tipo de função como equação de estado. É obrigatório que esse coeficiente aqui seja 4. Isto aqui é um gás de fótons. Essas aqui são as equações de estado de um gás de fótons. Isso é chamada lei de Stefan-Boltzmann, que é a energia proporcional a T². E agora eu poderia continuar obtendo, por exemplo, a partir da equação de estado, obtendo a entropia. Foi uma pergunta que já me foi feita aqui há algum tempo atrás, né? Será que a partir de uma equação de estado eu posso obter a entropia? Antes de fazer isso, qual é a unidade que tem essa constante aqui? Então, por causa desse alfa igual a 1/4, o que nós estamos vendo aqui em cima, o que está escrito é que U igual a V sobre lambda A² T². Né? É isso que está escrito aqui. Eu elevei a quarta potência aqui para ficar com aquela expressão ali, que é a lei de Stefan-Boltzmann, né? Então, qual tem que ser a dimensão desse lambda? Você está dizendo U sobre V tem dimensão de pressão. Então, T sobre lambda A² tem que ter dimensão de pressão, né?
Então, lambda tem que ter dimensão de temperatura sobre pressão a 1/4. Né? Feioso a beça, mas enfim, a gente sabe obter isso. Tá, e agora, como é que eu obtenho a entropia a partir disso que está escrito aí? É um exercício bastante incomum, né? Bastante não usual, mas eu queria dar o gostinho a vocês de como é que a gente pode... Você pode experimentar fazer coisa parecida com o gás ideal. Né? É um exercício mais simples até. Pega o gás ideal, você conhece I U igual a 3 meios de NKT. Tá certo? Terminar a entropia a partir disso aí. Tá? De novo, você vai ter uma referência que você vai precisar que lhe seja dada. Tá? A referência aqui, no caso do gás de fótons, é a entropia para U igual a 0 tem que ser 0.